Vamos resolver então as questões de 6 a 10 da EM3. Questão 6. Considere o seguinte sistema no qual o NO2 é um gás que tem coloração castanho avermelhada e o N2O4 é um gás incolor. Então aqui nós temos o N2O4 e aqui nós temos o NO2. Num sistema em frasco fechado, sob condições de equilíbrio, contendo a mistura do NO2 e do N2O4, a concentração do NO2 aumenta quando ocorre. Bom, aqui nós temos a sugestão de aumento e diminuição de pressão, aumento da concentração e diminuição da concentração do catalisador e aumento do pH da solução. Primeiro, o pH não vai influenciar. Aqui nós não temos explícito a dependência com H+, ou OH-. Se nós já estamos na condição de equilíbrio, a concentração do catalisador não faz diferença nenhuma. O catalisador, na verdade, ele favorece com que a reação atinja o equilíbrio, mas uma vez no equilíbrio, ele não influencia. A questão vai ser o aumento ou a redução da pressão. No caso aqui, do lado dos reagentes, nós temos apenas 1 mol de gás. Do lado dos produtos, nós temos 2 mols de gás. Então, se a reação tender à formação de produtos, nós vamos aumentar a pressão do sistema. Se a reação tender para a formação do N2O4, ou seja, no sentido dos reagentes, nós reduzimos a pressão do sistema. Isso significa que, pelo princípio de Le Chatelier, que na verdade acaba sendo uma resposta a algumas perturbações do sistema, se nós aumentarmos a pressão, o sistema vai tender a formar N2O4, porque é a condição de menor pressão. Se eu quero formar o NO2, eu vou ter então que reduzir a pressão, porque ao reduzir a pressão e para o sistema equilibrar a pressão, ele vai tender a formar NO2, porque ao formar NO2 nós formamos 2 mols de NO2 para cada mol de N2O4. Então, se eu reduzo a pressão, o sistema vai querer equilibrar a pressão. E como ele equilibra a pressão? Aumentando a pressão interna. E ele aumenta a pressão interna formando mais NO2. Então, se eu quiser formar mais NO2, eu terei, nesse caso, que diminuir a pressão. Alternativa correta, alternativa B. Questão 7 eu já resolvi. Ela especificamente a questão 6 da prova EM2. A alternativa correta é a alternativa C. Mas eu vou deixar que vocês vejam essa aula. É a segunda aula dos comentários a respeito da EM2, caso vocês desejem ver o passo a passo, as reações envolvidas, enfim, a explicação detalhada. Vamos então para a questão de número 8. O teor de íon cloreto existente nos fluidos corporais pode ser determinado através de uma análise volumétrica do íon Cl- com o íon, nesse caso, Hg2+. Nós temos o Hg2+, reagindo com cloreto, formando o HgCl2. Quando a reação se completa, há um excesso de Hg2+ em solução e esse excesso é detectado pela difenilcarbazona, usada como indicador capaz de formar o complexo azul-violeta com os íons Hg2+. Sabendo que foram utilizados 100 ml de ácido clorídrico na determinação do teor de mercúrio e a massa do sal formado foi de 135,75 mg, podemos afirmar que o pH da solução ácida utilizada era igual a... Bom, o que o problema quer saber? Quer saber o pH. Mas esse pH vem da concentração de H+. E esse H+, vem da quantidade de HCl utilizado. Mas por que foi utilizado o HCl? Porque, na verdade, nós temos aqui cloreto. O cloreto liberado pelo HCl é que vai reagir com H+, para formar esse sal. Então, nós vamos determinar a quantidade de H+, e, portanto, o pH, com base na quantidade de cloreto utilizado. E como que nós sabemos a quantidade de cloreto utilizado? Nós temos a massa do produto. Se nós temos a massa do produto, nós sabemos o quanto de cloreto foi utilizado. E essa quantidade de cloreto nos permite determinar a quantidade de H+, consequentemente, nos permite determinar o pH. Então vamos às contas. Primeiro, vamos descobrir o número de mols de produto. Bom, a massa molar do HgCl2 é 271 gramas por mol. Isso significa que o número de mols de HgCl2 formados são 5 vezes 10 a menos 4. Porque eu peguei aqui a massa do sal, 135,75 vezes 10 a menos 3, para passar para grama, e dividi por 271. Formamos com isso 5 vezes 10 a menos 4 mol do sal. Se nós olharmos aqui a estequiometria, cada mol de sal precisa de 2 mols de cloreto, ou seja, o número de mols de cloreto vai ser o dobro do número de mols de sal formado.
E como o HCl tem uma relação 1 para 1 hidrogênio-cloreto, a quantidade de mols de cloreto é a quantidade de mols de H+. Então nós podemos dizer que o número de mols de Cl- é igual ao número de mols de HCl. É a mesma proporção, 1 para 1. E isso corresponde a 2 vezes o número de mols de HgCl2, ou seja, 2 vezes 5 vezes 10 a menos 4. O número de mols, portanto, de HCl é 1 vezes 10 a menos 3 mol. Essa é a quantidade de mols de H+, que nós temos, porque cada HCl acaba se dissociando em um cloreto e um H+. Esse H+ acaba reagindo com a água, forma H3O+, mas o número de mols é exatamente o mesmo. Então, a solução que nós utilizamos para liberar cloreto para precipitar com o Hg2+, liberou 1 vezes 10 a menos 3 mol de H+. Para determinar o pH, eu preciso determinar a concentração de H+. E a concentração é o número de mols dividido pelo volume. O número de mols é 1 vezes 10 a menos 3, o volume é 100 vezes 10 a menos 3. Nós temos uma solução de 100 ml. Isso nos dá uma concentração de 0,01 mol por litro. O pH vai ser então menos log desse número. E o menos log de 0,01 é 2. O pH, portanto, da solução utilizada é 2, alternativa B. Vamos para a questão 9. A questão 9 também é uma questão de equilíbrio. Considere a reação exotérmica de formação do trióxido de enxofre a partir do dióxido. Então nós temos essa reação aqui, e ela é uma reação exotérmica, libera calor. Ao se elevar a temperatura, iremos observar, bom, a reação no sentido direto libera calor. Se eu aumento a temperatura, é como se eu estivesse fornecendo calor para o sistema. Para que o sistema, então, equilibre esse excesso de calor, ele vai ter que consumir esse calor. E como que ele consome o calor? Ele reage no sentido oposto, o equilíbrio é deslocado no sentido dos reagentes. Porque no sentido dos reagentes, nós temos um processo exotérmico. Então, ao aumentar a temperatura, verificamos a formação de trióxido de enxofre? Não. Verificamos a formação de trióxido de enxofre caso o equilíbrio fosse deslocado no sentido dos produtos. Existe uma diminuição do volume de gás? Bom, no sentido dos reagentes, nós formamos 2 mols de SO2 e 1 mol de O2. Nós temos um aumento, então, do número de mols de gás, um aumento, então, do volume de gás no sentido dos reagentes, porque no caso dos produtos, temos apenas 2 mols de SO3. Então, não é correto. Aumento do valor da constante de equilíbrio. Bom, ao aumentar a temperatura, na verdade, ao modificar a temperatura, nós modificamos sim a constante de equilíbrio. Sendo que, nesse caso, nós estamos aumentando a concentração de reagentes. E isso não aumenta a constante de equilíbrio, na verdade, diminui. O que faz com que a alternativa D seja correta, a diminuição do valor da constante de equilíbrio. Portanto, a alternativa D é correta, porque ao mudarmos a temperatura, mudamos a constante de equilíbrio. E nesse caso, nós estamos aumentando a concentração de reagentes. Como a constante de equilíbrio é uma relação entre a concentração de produtos dividido pela concentração dos reagentes, se nós aumentamos a concentração dos reagentes, nós temos uma redução no valor da constante. Lembrando que, nesse caso, a constante é alterada, porque nós estamos mudando a temperatura. A alternativa é diminuição da velocidade da reação? Não, porque nós já estamos no equilíbrio. Nesse caso, não se fala de velocidade da reação. Fizemos, então, a questão 9. Vamos para a questão 10. A acidez estomacal, devido à produção excessiva de HCl, é combatida com a ingestão de bases fracas, como, por exemplo, hidróxido de alumínio, a fim de reduzi-la e evitar a alcalinização. Se o meio torna-se básico pelo excesso de hidróxido de alumínio, o estômago regula a acidez pela produção de HCl. De acordo com o princípio de Le Chatelier, podemos afirmar que a adição de hidróxido de alumínio diminui o pH do estômago. Bom, primeiro vamos pensar aqui na reação. Nós temos hidróxido de alumínio, ele reage com HCl, nós formamos esse sal, cloreto de alumínio, e formamos água. Bom, a adição de hidróxido de alumínio diminui o pH do estômago? Não. Nós reduzimos a concentração de H+, é verdade, mas como o pH tem um número que é inverso à concentração de H+, se nós diminuímos a concentração de H+, nós aumentamos o valor do pH. Alternativa B, a produção de HCl pelo estômago regula a acidez do estômago, pelo fato do HCl ser um ácido fraco. O HCl não é um ácido fraco e, portanto, está errada essa alternativa. O hidróxido de alumínio ingerido diminui a concentração de HCl,
resultando no aumento de pH. Sim, nós acabamos de falar sobre isso e, de fato, a alternativa C deve ser a alternativa correta. Mas vamos lá, alternativa D, o hidróxido de alumínio não é capaz de reagir com ácido clorídrico. Errado, é capaz sim, temos uma reação de neutralização. Considerando a reação de ionização do HCl, a adição de hidróxido de alumínio desloca o equilíbrio no sentido inverso da reação. Na verdade, não. A reação de ionização seria HCl formando H+, mais Cl-. Se nós estamos adicionando o H-, é como se o H- estivesse retirando o H+. A concentração dele diminui. E para restabelecer o equilíbrio, nós temos então a produção de mais H+, e mais Cl-. Então, de fato, a alternativa correta é a alternativa C. Com isso, então, pessoal, nós finalizamos as 5 questões desse vídeo e no próximo vídeo veremos mais questões da M3.